Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Aconteceu hoje o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. E daqui a pouco a gente vai passar a limpo o Guilherme Longo e eu, o Guilherme Longo, que você já observa, que já está aqui ao meu lado virtualmente. Mas antes de darmos os primeiros destaques, em nome de toda a equipe do motorsport.com, eu quero agradecer bastante a todos vocês que são inscritos no canal e que nos fizeram chegar à marca de 100 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Muitíssimo obrigado de coração. E se você não se inscreveu ainda, faça logo. Aproveita também, já aciona as notificações, que assim que a gente solta um conteúdo aqui, você já fica por dentro. Guilherme Longo, sei que você tem um recadinho, né? Tem muita coisa que aconteceu fora da pista em Barcelona, mas a gente vai começar daqui a pouquinho com o que aconteceu. Mas vamos começando aqui, que você tem a nos dizer como destaque. É isso aí, salve Eric Schwinn, todo mundo acompanhando aí mais um vídeo. E eu queria comentar um pouquinho em cima do que a galera comentou no vídeo de ontem, né, análise do primeiro dia, e a gente teve aí comentários bem variados, né, vocês levam pré-temporada muito a sério, e outros falando, não, mas na análise vocês tinham que focar só em quem foi mais rápido. Calma, vamos explicar pra galera o porquê que a gente presta atenção em pré-temporada. A gente sabe, tem essa questão de que carreiras são carreiras, né, corrida é corrida, é o que importa, mas a questão é o seguinte, gente, pré-temporada vale, é importante, dá pra gente tirar conclusões. Vou lembrar aí de dois casos nos últimos anos. 2020, a pré-temporada já deu para ver que a Ferrari ia ser uma desgraça. Ano passado, deu para ver que a Honda tinha entregado um bom motor para a Red Bull e que a Mercedes já não era mais aquela potência total. Então, apesar da gente não tomar a pré-temporada como a base, cravar, porra, Ferrari vai ser campeã esse ano, a gente não pode ignorar o que está acontecendo. E aí entram vários fatores, a gente não pode olhar só para tempo de volta. Tem que olhar também quantas voltas cada equipe completou, se foram feitos stints de corrida, stints de voltas rápidas e por aí vai. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente vai fazendo nessas nossas breves análises, falando um pouquinho mais do porquê que sim, é importante prestar atenção na pré-temporada, mas porque não podemos tomar isso como a verdade maior. Aí a gente tem que esperar a temporada chegar mesmo. Mas dito isso, quem foi o mais rápido de hoje? E hoje, se ontem a gente teve a Ferrari dominando até quase o final e aí veio o Lando Norris, hoje sim a Ferrari terminou na frente, Charles Leclerc, o piloto mais rápido, 1 minuto 19,689, feito com o composto C3, mas vale um destaque. Ainda não é o tempo mais rápido da pré-temporada como um todo. Ontem, Norris fez 1,19,5, então ainda Lando Norris ontem é o melhor tempo da pré-temporada até agora, porém, um segundo dia aí muito encorajador para a Ferrari, Leclerc em primeiro, Sainz em quinto, e no total 148 voltas para a equipe italiana, então uma boa quilometragem, importante para quem está tentando entender confiabilidade do motor e desgaste de pneus. E aí a gente tem que falar também do piloto, os pilotos, né, que mais andaram. A gente tem dois aí na tela e o terceiro está um pouquinho mais embaixo. Oi. Só um detalhezinho, o tempo de ontem do Norris foi mais rápido, mas ele fez com C4, né? Isso. Um pneu mais macio que esse que o Leclerc fez hoje. O Leclerc fez 1,19,689, um décimo mais lento que o Norris de ontem, mas o Leclerc fez um pneu mais rígido do que o Norris. Um detalhezinho também para a gente destacar aqui. Não, é importante. A gente está vendo aí uma pré-temporada até agora muito focada no C1, C2, C3, né? Os C1 e 2 que são os duros e o 3 que é o intermediário. Hoje a gente começou a ver alguma coisa de C4 e amanhã, de manhã, a primeira sessão, a gente deve ver o C5 indo à pista finalmente. Mas, voltando aí na questão de quilometragem, a gente tem três nomes aí a destacar. Pierre Gasly da AlphaTauri fez 145 voltas, quase a mesma quantidade que Max Verstappen ontem. Verstappen fechou, se eu não me engano, em 152. Daniel Ricciardo fez 126 e Esteban Ocon, Schwinn, se puder baixar aí rapidinho só para a gente ver quantas o Ocon fez, 124 voltas. Então, três pilotos aí que adquiriram boas quilometragens importantes e até destacar aí a Alpine, 2 dias de muita rodagem e para a Alpine é importante. A Alpine, eu acho que a gente fala muito, né, que as equipes estão esperando o novo regulamento. Talvez a Alpine seja a equipe que mais esteja esperando. Vamos lembrar, a Alpine estava com o motor congelado desde 2019, 2020. Quando a Fórmula 1 apresentou o novo regulamento lá no final de 2019,
A Alpine optou, ainda a Renault, né, optou por não trazer um novo motor em 2020, e aí 2021, como houve o adiamento das novas regras, a Alpine então veio com o terceiro ano consecutivo do mesmo motor. Então ela tem muito que provar nessa temporada, e as boas quilometragens de Ocon e Alpine certamente já dão aí um indicativo interessante, mas aí a gente tem que ver em performance pura depois como isso se converte. Bom, a destacar também, né, Guilherme, tivemos 2 bandeiras vermelhas durante esse teste de hoje, um ocasionado pelo Sérgio Pérez, pela manhã, né, e depois, uma fase de estudo, a Haas de Nikita Mazepin também parou no meio da pista, não é mesmo? É isso aí, o Pérez inclusive perdeu bastante tempo na sessão da tarde, tanto que vocês podem ver aí, ele completou 76 voltas, menos da metade que o Verstappen ontem. Ele acabou perdendo uma boa parte da sessão da manhã e também do início da tarde. Eu acho que somar tudo, o Pérez deve ter perdido pelo menos 3 horas de pista, o que é muito. Ele vai voltar para o carro amanhã, mas só para mais 4 horas. Então, complicado aí para o Pérez, mas pelo menos a Red Bull está conseguindo adquirir quilometragem, outro Verstappen 150, hoje o Pérez mais 76, então eles estão conseguindo entender aí melhor o carro. E a segunda foi aí do Nikita Mazepin, o cara que hoje todos os olhares do paddock estavam voltados para ele, mas não por questões pista, e sim extra-pista, a gente vai falar disso na sequência. O Mazepin teve um problema na bomba de combustível e o carro dele simplesmente parou na curva 13, e aí, momento ali de paralisação, não foi muita coisa, cerca de 15, 20 minutos. A do Pérez, durante a manhã, sim, aí já durou bem mais, cortou uma boa parte do tempo de pista dos pilotos. E, já que estamos falando aí de problemas, Alfa Romeo também aí, olha, complicado. Hoje, o Bottas, inclusive, ele é o penúltimo da lista. Se puder pegar o 15º aí, o Bottas, se não me engano, chegou a fazer 20 e poucas voltas, teve pouca quilometragem hoje de manhã. O Guan Yu Zhou finalmente estreou pela Alfa Romeo nessa quinta-feira e aí já conseguiu adquirir um pouco mais de quilometragem. Ó, Bottas 21 voltas e o Guan Yu Zhou 71. Então a Alfa Romeo, mesmo assim, não conseguiu fazer 100 voltas hoje, mas já entre 2 dias, pelo menos, conseguiu fazer a distância de 2 GPs da Espanha. E uma coisa que também a gente tem que destacar, e nem tudo que está na tela, assim, que vai digitar aquilo que você falou no início, né? Hamilton, com apenas 40 voltas, melhor volta registrada com C2, o segundo pneu mais rígido, mais duro da gama, né? 1,22 atrás, inclusive, do Bottas, mas também o Russell a se destacar com C3, 64 voltas na 4ª posição. Né? Muito detalhe, muito que se chamam data, né? Muitos dados que as equipes vão colhendo, e aí eu acho que aí uma visão minha, até não necessariamente é uma regra, mas eu acho que os testes do Bahrein, talvez eles podem ser mais conclusivos. Muita gente pegando dados, isso que é importante também, você dá muitas voltas, porque cada volta que você dá, cada giro que você dá, são mais informações que você adquire. Também destacar, né, ontem Verstappen com uma boa quilometragem, e hoje a AlphaTauri também, né, com o Pierre Gasly, né, esse motorzinho Honda aí também adquirindo boa quilometragem. Vamos... Só mais um destaque, né, que você está falando sobre a questão dos tempos e tal, e a gente tem que lembrar também uma outra coisa. Tempo de volta, assim, a gente não sabe quantos quilos de combustível o carro tem, qual mapa de motor está sendo usado, se é um mapa mais conservador, mais agressivo, mas tem um fator na pré-temporada que é muito importante, e quem acompanhou o tempo real do Motorsport hoje viu quando eu comentei. As equipes testam as coisas ao longo do dia. Então, por exemplo, o Hamilton saiu hoje com o carro, a parte da cobertura do motor, a tampa do motor ali, era lisa. O Russell já saiu à tarde com aquelas guelras na tampa do motor. Então, talvez isso aí acrescenta performance para o Russell, e isso se reflete num tempo melhor. Tem que se ponderar todas essas coisas. Sim. Por isso que fã de Mercedes, fã de Hamilton, não se preocupa que ele está ali em último, ou que o Verstappen foi nono ontem, de 16. A gente não sabe qual é a situação do carro, qual é o carro ideal de cada equipe. É isso que a gente tem que prestar atenção, e como o Eric falou, no Bahrein a gente vai ter uma noção melhor disso. Já vai dar para ter um quadro melhor. Olha só, saindo da pista, parte 1, o Max Verstappen conversou com a imprensa depois
da final, depois que ele se consagrou como campeão mundial. E ele foi perguntado, inclusive uma pergunta via a equipe do motorsport.com, internacional no caso, e ele respondeu falando sobre a demissão e as mudanças do corpo diretivo ali de corridas da FIA, no caso, para a Fórmula 1. E também ele lamentou, né, Guilherme? Lamentou e criticou a demissão do Michael Masi, alegando que ele precisaria, né? Isso, a matéria completa está no motorsport.com, você pode já acessar. E aí tem todas as declarações do Max Verstappen. Ele criticou, falando que o Masi precisaria de um tempo maior, né, adquirindo a experiência, inclusive comparando com o Charlie Whiting, e também de que ele contasse com mais pessoas ali no processo decisório durante uma corrida. Então, isso já, obviamente, nas redes sociais a galera já tripudiou em cima, né, Gui? Então, o Verstappen ali, contrário à decisão da saída, da demissão do Michael Masi. E inclusive você mencionou as redes sociais, vale a galera que tem aí Twitter principalmente, o negócio tá pegando fogo, né? Porque muita gente fala que, na verdade, o Verstappen só é campeão por causa do Michael Masi. Ele tá falando isso porque o Verstappen não seria campeão novamente sem o Michael Masi. Aquelas coisas que a gente já tá mais do que acostumado a ver nas redes sociais, mas vale a pena a declaração do Verstappen. É a primeira vez que ele se manifesta de fato sobre a demissão do agora ex-diretor de provas da Fórmula 1. É isso aí. Agora, falando das guerras diárias das redes sociais, nós vamos falar de uma guerra que é muito mais preocupante, que é o que está acontecendo ali na Ucrânia, e algumas questões estão sendo respingadas no mundo da Fórmula 1, não é mesmo, Guilherme? Eu acho que, no geralzão ali, o que vem acontecendo ali, uma sequência de consequências ali por conta dessa invasão russa à Ucrânia. Vamos começar, né? Se você por acaso esteve preso numa caverna nesses últimos dias, não está ciente do que está acontecendo, depois de dias aí de escalada de tensão, a Rússia iniciou uma série de ataques contra a Ucrânia, já com bombardeios, mortos entre civis e militares, e obviamente isso já está se refletindo no mundo do esporte. A Fórmula 1 hoje pela madrugada ainda se manifestou, disse que estava acompanhando a situação aí com urgência, e agora durante o dia a nossa equipe do Motorsport Global, que está lá em Barcelona, já revelou que hoje à noite, nas próximas horas, vai rolar uma reunião entre os diretores da Fórmula 1 e os chefes de equipe para definir a situação do GP da Rússia, que hoje está marcado para 25 de setembro, lá em Sochi, mas já temos aí, inclusive, pilotos, 2 campeões mundiais, se manifestando contra a realização do evento. Sebastian Vettel e Max Verstappen falaram hoje que não tem por que levar essa prova adiante. O próprio Verstappen falou que se existe uma guerra, não tem por que correr naquele local. Então, 2 vozes importantes da Fórmula 1, 2 das mais conhecidas do público, já se manifestando contra. Obviamente, isso deve ser a opinião de outras pessoas pelo paddock, à exceção de uma que eu vou mencionar na sequência. E vamos ver como é que fica a situação aí. Vamos lembrar, 2022, em teoria, é para ser o último ano de Sochi como sede do GP da Rússia. A partir de 2023, muda para Igora Drive, a pista próxima de São Petersburgo. Exatamente. E não tivemos a entrevista coletiva do chefe da Haas, né? Por que a Haas? Porque todo o investimento russo, né, na equipe norte-americana, o nosso querido Gunther Steiner não falou à imprensa, e o próprio Nikita Mazepin, que falaria depois da sessão de treinos, também não vai falar à imprensa. Alguma coisa, eu desconfio que o piloto que você vai citar como contrário à realização do GP da Rússia é o rapaz que está ao nosso lado aqui na foto, né? Obviamente, é o rapaz da casa, né? O cara que, inclusive, tem muitas ligações com o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Vamos lembrar, o pai de Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin, que é o CEO da Uralkali, a empresa que hoje é a patrocinadora master da Haas, ela tem grandes ligações com o governo russo. O Dmitry é um dos caras de confiança de Vladimir Putin. Então, o Mazepin falou que tem confiança de que, independente do que esteja acontecendo no momento, o GP da Rússia vai ser levado adiante. E, vamos lembrar, precedentes existem. Em 2014, a primeira edição do GP da Rússia aconteceu poucos meses depois da anexação da Crimeia pela própria Rússia contra a Ucrânia. Então, se naquela época não aconteceu, não seria totalmente chocante
a repetição do caso, mas aí vale um destaque. 2014, ainda tínhamos Bernie Ecclestone à frente da Fórmula 1, versus hoje, Stefano Domenicali, a Liberty Media, e eu acho que essa reunião urgente aí que foi marcada para as próximas horas já é um bom indicativo disso. Exatamente. Então, para você que está nos acompanhando, fique ligado no motorsport.com sobre alguma nova que chegue ali de Barcelona, mas com alguma decisão sobre o mundo russo dentro da Fórmula 1. Guilherme Longo, algo a acrescentar? Amanhã teremos o terceiro e último dia dessa primeira fase de treinos de pré-temporada da Fórmula 1, não é mesmo? É isso aí. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília, começa a ação. A sessão da manhã vai até as 9 da manhã e aí retoma às 10 até as 2 horas da tarde. Então fiquem ligados no Motorsport, vamos ter o tempo real, cobertura no site, cobertura nas redes sociais e depois tem essa análise aqui do mesmo jeito que a gente vem fazendo nos últimos 2 dias. Exatamente. Então, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, além daqui do YouTube. Faça a sua inscrição, caso ainda não tenha feito. Guilherme Longo, até amanhã. Nos falamos mais uma vez. Tchau, tchau.